Oi pessoal, boa noite. Eu vou fazer um vídeo de React e esse vídeo também tem uma particularidade porque efetivamente esse livro que chegou hoje, ele estava praticamente montado para ser lançado, mas o livro, o dia D, praticamente ele se interpôs, assim, por alguns motivos que eu comentei no meu vídeo anterior de React, para quem tiver interessados. Então efetivamente depois de ter lançado o dia D, eu finalizei esse livro que chegou hoje. E a gente já vai ver do que se trata. Aqui também foi publicado pelo Crepe, com aquele papel plástico, aqui papel bolha protetor, muito bom. Ele foi feito também com papel crochê colorido, que esse livro ele é fartamente rico em ilustrações e as ilustrações merecem aí um tratamento especial para não perder as próprias cores e a resolução que fazem parte aí do código simbólico que eu costumo utilizar nos meus livros. Esse livro foi muito inspirador para eu ler e começou também, como alguns outros diagramas, outros estudos, né, num sonho, né, numa descoberta que eu tive literalmente inesperada. Então, o nome desse livro aqui, ó, As Chaves do Conhecimento, o Ankh, os Anunnaki e a Chave Econômica. 28 Casas Lunares, aqui é o meu nome. Já aproveitar e ler uma súmula aqui. Esse volume reúne 2 ensaios proposicionais e 5 capítulos de síntese sobre as chaves do conhecimento. No primeiro, o Ankh egípcio é decomposto em Alfa, Tav e 2 Nun, revelando uma codificação morfológica que ecoa os Anunnaki. No segundo, a chave econômica expõe como a vida é medida e negociada. A pessoa confundida com CPF, a prisão da lua nova oposta à plenitude da lua cheia. As 4 chaves, genética, linguística, sexual e econômica, formam um templo vivo e o dia D é a separação das realidades. O ser não é o número, o crédito não é a consciência. Então existe até uma referência aqui à questão do dia D. E como eu fiz já nos outros livros, aproveitando o simbolismo que existe na mandala, esse é o meu livro, aqui ele corresponde aqui a esse ponto aqui, as 10 chaves do conhecimento, os Ankh e os Anunnaki. E para quem for estudar a codificação das pirâmides de Thoth, as pirâmides de Thoth também estão ligadas na 10ª pirâmide de Thoth, no Sat Crystal Links Delhi Crystal, as pirâmides do Oriente Médio, onde tem justamente o laboratório genético, a codificação da humanidade em torno do planeta. Está relacionado ao signo de Câncer, porque tem a questão da herança genética, da família, dos grupos, né, que definem aí os várias qualidades tribais espalhadas pelo planeta a partir da genética. E curiosamente também a Santa Ordem da Rosa Cruz, porque a Rosa Cruz tem essa questão do mistério do centro da cruz, a rosa mística, a própria Ankh como a chave da egípcia utilizada nos mistérios da iniciação. Aqui existe, assim, do ponto de vista da trialética, esse livro aqui, o Atrativo, a Flor da Vida, 19 Ordens Esotéricas, o signo de Leão, que também está relacionado ao centro. E aqui o receptivo, aqui o signo de Gêmeos, a Irmandade Hermética da Luz, da Luz, né? E aqui Odisseia, o Zodíaco e o Cubo de Rubik, né? Que nós já analisamos. E a conexão entre esses dois aqui é uma função emergente e neutralizante, essas chaves do conhecimento. Essa questão do Ankh e Anunnaki, que chave econômica, né? Eu coloco no meu simbolismo aqui dentro da Sefira 9, Fundação Yesod, que também é o centro do cubo do Sefer Yetzirah, com o eu lunar, o eu menor, o eu mortal, né? E aí nós temos então Netzah, Hod, né? Yesod e Malkut, a manifestação genética. Aqui nós temos aqui as 2 serpentes aqui as 2 espirais, né, dos códigos genéticos também, as 2 serpentes do Caduceus e Hermes, aqui representando o código genético, aqui o nascimento, né, de uma nova vida, também o novo nível de ser. Esse livro está muito, muito rico assim de informações aqui com relação a essas chaves aqui, que nós comentamos aqui, biológica, metafísica, sexual aqui, tem um conhecimento extremamente vasto e a partir de um sonho, uma questão simples, porque a questão dos Anunnaki, se nós olharmos do ponto de vista, né, da própria personalidade, o Ankh, Anunnaki é muito parecido. E também nós sabemos, sumerianos, nós podemos falar Anach, com 2 N's. Os 2 N's são as 2 serpentes, né, e também as 2 peixes que aparecem nesse símbolo aqui, nesse glifo, que é explicado em detalhes aqui no decorrer do conteúdo desse livro. Então aqui tem uma fundamentação, capítulo introdutório, as questões fundamentos históricos, simbólicos, nesses vários aspectos, aqui uma
pequena biografia para essa introdução. E esse livro também tem aqueles oásis, né, que nós utilizamos aí como uma técnica, né, de integração das informações no hemisfério direito, né, permitindo condensar várias informações numa figura que se dá para ser contemplada, meditada e não apenas racionalizada. Aqui, introdução, símbolo que sobreviveu os milênios com relação a Anka, origem, etimologia como hieróglifo, iconografia, vida cotidiana, modernidade, cristianismo copta, né, também na maçonaria de Cagliostro, crux ansata, como síntese, aqui as notas aqui, referências, que é na introdução que propriamente aqui dita ao livro. E aqui foi o ensaio seminal que inclusive eu compartilhei no nosso grupo Gnose Mandálica, como que isso daqui foi praticamente um registro do sonho que eu tive, e depois ele foi se expandindo aqui, né? Então aqui praticamente tem aqui a semente que se desenvolveu no conteúdo desse livro de uma forma bastante embasada. Aqui, uma análise dessa hipótese de trabalho com relação à parte de morfologia, etimologia, os aspectos fortes, pontos a serem desenvolvidos que aconteceram no conteúdo desse livro. E aqui nós temos aqui o An que é decomposto, né, nas figuras, né, que eu já falei, dos dois Nuns, no Aleph, o Taf também, né, que nós temos o Aleph com essa forma, o Taf que também representa o Ki e o Ômega, né, no alfabeto grego, e dando a própria morfologia do Anka. E aqui tem a questão da tese central do ponto de vista, né, do esquema dessa geometria, comentando aqui nesses aspectos das duas Nun, né, que representam as duas correntes, Odd também, o magnetismo de Mesmer, a relação com os Anunnakis. E depois aí nós vamos desenvolver na segunda parte desse livro a chave econômica também biológica sexual, que está totalmente relacionado aos códigos da vida e do DNA. E aqui tem uma visão tradicional resumida, que algumas imagens aqui especiais. E aqui cada uma aqui para meditar. Aqui eu também, imagem aqui da nossa proposta, passado a limpo, o Velho da Montanha. Daqui são várias imagens aqui que nós fizemos anos atrás e nós fizemos uma compilação aqui no desenho de João Massip, aqui está relacionado aqui a Tiferet, construção fractal do Anki na cabeça, que é uma abordagem no grupo de estudos, né, científico russo, que tem um vídeo curioso, anatomia humana. Aqui no eletromagnetismo também, aqui também relacionado ao Djedna, no outro exemplo. A etimologia hieróglifa. Aqui nos órgãos da criação, aqui nós vemos a criança, aqui o pênis, aqui os óvulos. Aqui na árvore da Cabala, com todas as correspondências, né? Tá vendo o Anki aqui, né? E como no útero também, que também é uma câmara de morte e ressurreição, uma câmara de iniciação, aqui um aspecto aqui mais biológico, que é um trabalho de arte. Aqui uma mandala mais complexa para ser analisada de uma forma especial. Aqui a origem, né, dessa mandala, que eu quis manter também para manter essa codificação morfológica de cores. Relacionado a Saturno, aqui também um anagrama de natureza. Saturno e Cristo, a morte e Mercúrio filosófico. Aqui tem muita informação, pessoal. Realmente, esse é um livro especial aqui. O Adam, regime elemental de Saturno, fractalizado em Esodes. Cada coisa dessa aqui dá pra gente fazer umas 20 páginas aí bem interpretadas. Aqui no livro Mary Penhall, que é outra proposta que nós fizemos aqui com relação à distribuição dos 22 arcanos sobrepostos, o Homem de Vitrúvio de Leonardo da Vinci, dando o arcano 22, aqui o 17 na cabeça, que é a estrela, a mônada. Aqui um outro estudo nosso aqui, a árvore, estava sobreposto na Anki, aqui na árvore da vida da Cabala. Aqui um esquema mais limpo aqui para a gente ver mais aqui a geometria e pegar esses aspectos centrais aqui desses centros. A questão da pedra de tropeço, o sexo aqui com relação a Yesod, aqui uma explicação dessa figura com relação à hierarquia mônadas Jivas. 12ª hierarquia, o nascimento do Cristo íntimo também com relação ao mito de Édipo, pés inchados, né? E a criança física, né? E no coração, e a parte espiritual também, aqui os mistérios do Quirô, o Santo Grau com consciência integral, e uns mistérios de Anki ligado também em dinastias, né? Reais de Cristo, Madalena, aquilo que nós já falamos, né? no outro livro, o mistério do Grau também numa escala planetária que chega até a cósmica também.
Tem vários tipos, com o JED também, que é um pilar aqui, capacitor de armazenador de energia. Tem tudo a ver também com a serpente Kundalini, né? Aquela anatomia esotérica, símbolos órgãos geradores. E aqui são figuras, né, complementares que eu fui colocando mais camadas de informação, inclusive nas cadeias, né, da teosofia na evolução aqui das 7 cadeias no nosso Logos planetário, para você ver aqui em detalhes, né? Ser visto em cuidado. E aqui também no Japão, o Tumblas Kofun, que também é com relação aos sódios platônicos, né, uma proposta que nós fazemos de estudo, né, do ponto de vista da matéria. Nós temos espaço, a variação de espaço, né, superior e inferior, né, derivada de espaço com relação ao tempo. Na parte inferior nós temos água, superior ao octaedro mercúrio. Aceleração, na segunda derivada de espaço, nós temos o fogo, que é o elemento de transmutação. E a derivada cúbica, né, do espaço aqui, nós temos a consciência, o controle e o akasha, finalmente aqui, o monádico esfera e o ponto laia. E esse é um diagrama bastante denso que é utilizado em muitos estudos que nós fazemos. E aqui a parte descritiva. Aqui mais uma informação aqui com relação ao hieróglifos, Anki, aqui de Itália. Aqui. Os arcanos maiores, a criação aqui também é a fórmula do Aleph como Logos. As 13 menstruações, o mistério do 12 mais 1. Sanato Kumara, que é uma parte mais esotérica, mais profunda. As 12 funções de Isis. Aqui o diagrama original, aqui, porque nesse daqui não tem todas as funções completas. Aqui uma figura de Secret Teachings of All Ages do Manipur Hall. Aqui o véu de Isis, que é a própria natureza, as Netirus. Aqui um estudo que nós fizemos aqui com relação a Babylon. O 12 mais 1 aqui também, isso é uma parte que delimita aqui do Babylon também, figuras aqui de Babylon. Aqui um diálogo que a gente acabou participando com relação a uma interpretação grosseira, né, de Babylon para alguns jovens, evidentemente que não tem experiência suficiente para lidar com essa questão. E aqui a parte agora ligada à questão da chave econômica, o dinheiro, que também está ligado, né, um material que nós desenvolvemos um pouco, né, no dia D. Que é o código genético, chave econômica, ponto de Sefira aí é só de manifestação. O Anki, o código genético, chave genética, filtragem dos códigos, a chave linguística que está ligada à ROD também, o ser humano com uma nota promissórias. Aqui tem uns aspectos pesados da mesma forma, nós precisamos da verdade integral. Então aqui faz um passeio bastante aprofundado em aspectos, né, que geralmente são ocultos, né, de uma pessoa comum que não tem acesso às informações de escolas esotéricas ou tem uma iniciação direta. Essa questão do dinheiro, da riqueza, do lastro, a manipulação genética, perceptual, sexual, como os livros da metafísica são utilizados também de uma forma invertida. E aqui também mais uma figura, oásis, aqui para ser explorada como meditação. Aqui um aspecto também da chave sexual genética aqui, com uma série de detalhes, né? Esse livro tem mais de 500 páginas, né? No hexagrama unicursal também, uma base geométrica. E aqui tem um indivíduo, Anton Parks, ele tem uma consciência direta de vidas anteriores dele relacionadas aos próprios extraterrestres sumerianos que interferiram diretamente na genética do planeta e da humanidade. Esse capítulo é extremamente denso, cheio de informações fundamentais. Cada parágrafo desse texto que a gente acabou fazendo uma tradução merece aí uma expansão. E ele tem os livros dele todos em inglês até hoje, mas quem quiser, na Amazon vale a pena pegar. Eu não sei se ainda está disponível, mas é um material preciosíssimo e faz tudo, tem tudo a ver com o assunto desse livro aqui também. Que isso faz parte aqui, essas figuras antigas, né, dos selos sumerianos aqui. Satã, Sata, que com a parte também hieroglífica, que é uma interpretação feita por ele. E aqui a questão da chave econômica, e é só da criança, pessoa, emprego, é prisão lunar. Aqui é praticamente assim as chaves do Matrix, o aspecto negativo, como realmente nós somos agarrados nessa rede, né, de feitiçaria artificial que suga nossa alma, nossa vida, nosso dinheiro, nosso recurso, alegria, criatividade e tudo mais aqui. E a questão da chave genética, esses códigos, né, que podem ser purificados ou se não também usados como uma ferramenta de escravização e materialização. Aqui com uma série de detalhes, essa questão do não e tudo, para quem quiser também pode pegar o livro do Book of Thoughts do Aleister Crowley, que os ensaios que ele faz no tarô com relação a essa parte são extremamente pertinentes. O Xing, o hexagramas, os 64 códons de DNA,
também os 64 hexagramas do Xing, manipulação dos códigos, resposta da consciência, coisa aqui do tecnofascismo, engenharia genética. Infelizmente, assim, né, é uma coisa muito triste, mas a gente precisa conhecer, porque isso está visceralmente entrelaçado no nosso dia a dia. Herança Anunnaki, redenção do sangue, interferência quântica no código original, chave genética, alquimia dos elementos, chave genética, soberania do ser, e tem aspectos assim extremamente positivos também entremesclados nessa segunda parte também, para a gente ter uma emancipação a partir da realização da verdade total. A gente não está só numa polarização negra, porque isso não adianta nada. Chave genética, ética da permanência. Essa parte aqui, nossa, esses textos aqui, eles são muito preciosos, assim, né? Chave linguística, linguagem do DNA, como que é aplicado em todas as sefiras, inclusive, não fica só na sefira de Rod, não. Cibernética, comando e controle, como o abracadabra, né? Eu crio conforme eu falo, uma maiêutica do silêncio, o falar e o calar, vácuo criador, transcendência do verbo retorno ao logos, chave sexual é a geração da vida. A chave da geração aqui tem bastante detalhes, assim, a questão do tropeço, como que a igreja se valeu desse conhecimento, né, para também aprisionar a energia criadora das pessoas para gerar submissão. Dinâmica das polaridades, equilíbrio etérico, fluxo das correntes no corpo etérico, mistério do sangue e transmutação, sangue menstrual, sacrifício. Aqui tem uma parte de uma alquimia esotérica bastante profunda. Ética sexual, separação das realidades, sexo como ritual de ancoragem, a ética de permanência, dinâmica do éter refletor e memória sexual, que estudando os 4 éteres, né, tanto da substância como os éteres cósmicos também, né, como vocês vão encontrar tratado sobre o fogo cósmico e no conceito Rosa Cruz do Cosmos do Mars Handel. Tetraedro e só que está relacionado ao elemento fogo, né? A Merkabah também, sexo como ferramenta de vigilância e controle, união sagrada, o serviço do Logo, silêncio de Yesod e palavra de Rod. Nossa, esse livro assim, é uma honra a gente ter conseguido materializar. Chave sexual, principalmente para os jovens, né? Para ter um embasamento profundo na tradição multidimensional e não ficar preso a nenhuma dessas armadilhas que acabam, né, controlando toda a nossa cultura degenerada. Chave econômica, soberania interior, que desmistificando completamente essa questão do dinheiro, do lastro, o dinheiro virtual, cibernético, e como a gente pode superar isso de uma forma individual e também a partir das coletividades, porque o segredo da prosperidade está na comunidade, né, de pessoas úteis, éticas, e não em um dinheiro, né, um papel, moeda, né, sem lastro. A questão da ontologia do dinheiro, falsa abstração, inclusive com relação à nossa própria identidade falsa também, que é esse nome que está no documento de todo mundo, né, no SIC, CPF, né. Tem aspectos extraplanetários aqui com o mistério de Sirius, né, que vamos estudar isso no material da Alice Bailey, que é uma economia de reciprocidade, Ubuntu, né? Escassez programada como... Olha, pessoal, quem que não está vivendo isso hoje? Isso daqui tá assim para esfregar na nossa cara. Todo dia isso daqui de uma forma descarada. Agora é proibido, tirar preço, né, de comida e colocar fotos aqui, colocar na internet, né, que os corruptos não querem, né? Não querem a verdade, né? Querem que a gente fique submissa a essa palhaçada toda. Falta de ética, simplicidade voluntária como estratégia de guerra, escravidão, salário, liberdade, vocação. Olha, pessoal, é um tesouro. Vocês veem aqui a quantidade de itens, né? Que eu não quero ficar cansando a paciência de vocês, porque o negócio é ler, né? Não adianta ficar só. Quero dar uma passeada aqui. 4 chaves, 4 pilares do templo. Esse é um livro muito importante. Ele já estava pronto para ser lançado. Aqui eu já... O dia D acabou passando na frente pelos motivos que eu falei no meu vídeo anterior. Aqui é uma parte bem mais esotérica aqui, olha. E aqui tem uns estatutos aqui de natureza espiritual aqui, é impressionante o nível de integridade, objetividade e ancoragem ontológica nesses princípios aqui que estão anunciados de uma forma objetiva, né? Como se fosse uma escola de iniciação. Aqui uma outra figura, né, para meditação dentro daquela grupo do Oasis.
Uns ensaios que eu tinha feito décadas atrás aqui, questão de dinheiro, vampirismo, psicopatas e dinheiro, contas secretas, dinheiro do crime. Nossa, isso todo dia a gente liga a TV, só isso aí. Agendas secretas, grupos de ação de manipulação social, política, econômica, país das pessoas em geral. Dinheiro, vida e ética, que são os ensaios mais antigos aqui. Dinheiro, consumismo. Aqui é uma abordagem multidimensional e aqui o índice de capítulos é bastante detalhado, né, para a gente poder estudar, esmiuçar e absorver o máximo que puder. Tem uma figura aqui, depois faço também uma figura de meditação, de ancoragem. E aqui como ler, aqui uma ideias aqui como aplicar o material desse livro. Aqui um glossário, termos especiais, super bom. Bibliografia detalhada, em várias disciplinas. Aqui, ó, ciência quilôntica, feminino, tal. Aqui é a nossa biografia e alguns livros aqui. É isso aí, pessoal. Espero não ter cansado muito. A ideia realmente é passar uma grande quantidade de informações aqui, né, de uma forma objetiva, para quem tiver interesse na sintonia, que possa tirar proveito, assim como colocar esse livro em papel foi muito inspirador para mim. Muito obrigado, pessoal, pela atenção.